Olá, bom dia a todos, eu sou o Ricardo Bezerra e bem-vindos a mais um Flash Imobiliário aqui na minha, na sua, na nossa TV Jangadeiro, a casa do mercado imobiliário do Ceará. Como sempre, a gente recebendo aqui pessoas importantes da nossa sociedade e ligadas ao mercado imobiliário. E o programa de hoje é muito especial porque nós estamos vivendo um momento difícil de pandemia, essa segunda onda aí do Covid-19, mas também nós estamos vivendo um momento crucial para a nossa economia, lutando contra lockdowns e dois setores agora foram muito atingidos por um decreto estadual, que é o setor de restaurantes e o setor de shopping centers. E nós trouxemos aqui para ouvir a opinião direto da fonte de dois grandes representantes desse setor. De restaurantes, o meu amigo Tayene Rigueto, que é o presidente da Abrazel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, Secção Ceará. E o Igor Martins, que é proprietário de um conhecido shopping aqui de Fortaleza, o Jardins Open Mall, e também a sua família é dona do Shopping Benfica. Então, são pessoas que representam o seu setor e sua classe. E, primeiramente, aqui o meu amigo Tayene Rigueto. Tudo bem, Tayene? Tudo ótimo. Bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Beleza pura. Vamos direto ao assunto, Tayene. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a Abrazel, que você preside, essa associação de caráter nacional, de abrangência nacional. Queria que você falasse o que é que a Abrazel faz, o que é que ela representa e quais são os números da Abrazel. Quantos associados você tem a nível nacional, estadual e a nível local, aqui em Fortaleza? A Abrazel é uma associação sem fins lucrativos, né? Ela existe fundamentalmente para defender esse setor, que é um setor gigante, né? De 6 milhões de empregos gerados no Brasil. Pô, 6 milhões de empregos? É bem grande, só que ela é muito pulverizada, né? Diferente de alguns outros comércios, né? Outros níveis aí que você tem poucos estabelecimentos com renda alta ou com emprego alto. A gente tem um número de emprego muito alto, os maiores do Brasil, mas bastante pulverizado. Então a Abrazel essencialmente ela existe para poder fazer essa unidade, para poder defender os interesses desse setor, né? Hoje a Abrazel no Brasil ela tem todas as capitais e interior, né? de várias cidades, né? de vários estados do país. Hoje ela tem mais de 15 mil associados pelo Brasil, restaurantes, né, pelo Brasil. Aqui no Ceará somos mais de 700 restaurantes, né? A gente tem a Abrazel no Cariri, em Biapaba, né? Fora aqui Fortaleza. Em Fortaleza nós temos 500 casas associadas, né? Dos 700 do Ceará, 500 estão em Fortaleza. 500 estão aqui em Fortaleza. E no né? Brasil são 15 mil. São 15 um mil. associado desse, não necessariamente ele tem uma casa só. Ele pode ter várias filiais, 10 filiais, 20 filiais. Então nós estamos falando... Quando você fala 6 milhões de empregos no Brasil, é emprego pra caramba, né? É bastante. Mas eles são só os oficiais, os profissionais associados à Abrazel. Na verdade, a abrangência é ainda maior? Não. Esses 6 milhões é o setor. Estou falando aqui do setor. No total, o setor não no necessariamente total, precisa. Por falar nisso, você falou em 700 estabelecimentos que são associados à Abrazel aqui no Ceará, dos quais 500 em Fortaleza. Mas na realidade, o setor como um todo, mesmo os não associados, são quantos aqui no Ceará? No Ceará são 20 mil estabelecimentos legalizados, regulamentados, né? Fora a informalidade que a gente sabe que existe. Só tem 700 associados à Abrazel. 700 associados à Abrazel. Em Fortaleza são 6 mil estabelecimentos, né? Desses 500 são associados da Abrazel. Muito pouco associado, né, rapaz? De certa forma, né? Como a gente tem, como eu disse para você, muito pulverizado e é um setor fundamentalmente de famílias. Informal, né? Informal, né? Na verdade, esses que a gente está falando, esses números são formalizados. Só que você tem desde grandes empresários a pequenas famílias. Então, assim, a diversidade, que é o bacana desse setor, ele é muito grande. Então, algumas pessoas têm essa consciência associativista, outras não. Mas eu diria para você que essas 500 casas são aquelas principais que realmente não só geram emprego, mas tentam gerar uma cidadania, né, para a cidade muito grande. São os profissionais de fato. E é importante ter esse pessoal com a gente, tem um peso muito grande na nossa organização. Perfeito. Então vamos falar um pouquinho, voltar um pouquinho na fita aqui sobre um momento muito difícil que não somente os bares e restaurantes, shopping centers, mas todos os empresários do Brasil sentiram, né, que foi o tal do lockdown, né, esse momento em que simplesmente os negócios fecharam, passaram a não gerar mais renda para as famílias dos empresários e, por consequência, para os seus funcionários, que a boa parte foi demitida. Como é que foi o lockdown de março, que começou em março de 2020, para o setor de vocês? Como é que você esperava que fosse? Como é que entrou 2020 e de repente vem uma desgraça dessa? Como é que foi que você enfrentou esse momento específico da sua vida? Para nós foi muito terrível, terrível, terrível. Tão terrível como
40% desse nosso setor ele não abriu mais as portas, né? Foi assim, avassalador, não tenha dúvida disso. Eu entendo que até no início da pandemia, a preocupação de todo mundo, não só com negócios, né? A gente não sabia o que estava acontecendo. Então, acho que até principalmente a falta de futuro, de visão do que ia acontecer, de onde eu vou investir ou não, onde eu vou cortar ou não. Eu acho que essa incerteza e insegurança foi a pior coisa que aconteceu, que o lockdown ele traz isso com ele, né? Forte insegurança. Você quer dizer que naquele momento a gente, diferentemente do que acontece hoje, quase um ano depois, hoje a gente tem mais ou menos uma noção da coisa, tem um tratamento profilático, apesar de não oficial, mas tem a vacina que já está sendo disseminada aí, graças a Deus. Os médicos já aprenderam a lidar com esse negócio, nós temos o Elmo, né, que é uma invenção cearense, mas naquela época ninguém sabia de nada, ninguém sabia, talvez o pensamento era catastrófico, né? Sim. Mas economicamente falando, financeiramente falando, esses mais de 3 meses que vocês ficaram fechados, vocês, nós, muitos empresários, muitas empresas, como é que foi que vocês sobreviveram a esse momento? Apesar de que 40% morreram, né? Como é que foi passar por esse momento aqueles que sobreviveram? Olha, a primeira coisa é que a união desse setor, por isso é importante, da Brasel, eu tenho orgulho de falar isso, ela foi fundamental, porque a Brasel em si conseguiu se organizar e conseguir algumas condições para a gente sobreviver, como conseguir uma lei que beneficiou não só o setor de alimentação fora do lar, mas todos, né? Como suspensão de contrato de trabalho, né? Uma parte do subsídio do governo federal que veio que foi importante, negociações diversas de parcerias com quem cobre o seu aluguel, com fornecedores. Acho que tudo isso fez uma diferença muito grande e ajudou, né, que esse pessoal todo, né, que esse setor nosso todo, ainda parte dele conseguisse se manter. Fora que muitos partiram aí para o seu delivery, partiram para outras coisas, né, para se reinventar realmente, para poder realmente sobreviver. Então, esse 60% que sobreviveu hoje foi a custas muito de união, muito de reinvenção, de inovação. E também, algo que é importante, muitos procuraram crédito, né? Muitos se endividaram para poder se manter. Esse é um ponto crucial. Para poder, depois do fim do lockdown, ter um oxigênio para se reinventar no seu próprio negócio. Exatamente. Né? Manteve os negócios, mas é um ponto importante para a gente falar depois, que esse endividamento é perigoso. Vamos falar logo aqui. Aí é que tá. Terminou a pergunta que eu lhe faço. Terminou o lockdown. Os níveis voltaram aos mesmos patamares de antes da pandemia? O volume dos restaurantes melhorou? Esse auxílio do governo para a parte da população, né, mais baixa deu uma movimentada? Os teus clientes voltaram a frequentar os restaurantes? Né? Como é que foi o pós-lockdown para o setor de restaurantes? Claro que num primeiro momento, né, todo mundo ficou com muito medo, né, ninguém sabia como iam ser as coisas. Depois, com o tempo, vendo os protocolos, vendo a segurança, claro que o movimento voltou. O cliente começou a voltar, mas o movimento ele não voltou ao que era antes e nem vai voltar enquanto a gente estiver operando como a gente está operando hoje. Não, porque a gente vê que muitos setores fizeram foi melhorar, mas o setor de restaurante ainda não atingiu. Não vou nem falar ainda do último decreto do governo estadual, mas antes desse decreto, o mercado de restaurante ainda não voltou ao normal antes da pandemia. Não, porque ele não pôde voltar a trabalhar 100% como antes, né? A gente ainda está limitado, tem limitação de horário desde que retornou do lockdown. 6 pessoas numa mesa. Com 50% da capacidade do restaurante. Eu não sabia disso, quer dizer que tem antes toda uma limitação. Você só podia ter 50% de ocupação. Ainda pode, até hoje, só 50% de ocupação, 6 pessoas por mesa, né? E a própria equipe, ela não pode, por decreto, estar toda dentro do restaurante, né? Sua equipe de colaboradores. Então, a gente está trabalhando com 50% da capacidade. Então, para voltar a ter um faturamento da época, antes da pandemia, teria que voltar a 100%. Enquanto isso, nunca o setor vai ser igual. Só mais uma perguntinha para terminar esse bloco que já acabou, já estourou, mas eu vou te fazer uma pergunta, você vai responder no segundo bloco. A questão do delivery, uma atividade de delivery, de entrega a domicílio, pode sustentar um restaurante? Você vai responder depois do nosso primeiro intervalo, bate-papo sensacional aqui com o Tayene, e é um assunto muito importante que interessa a todos, e ele vai responder essa pergunta e outras mais depois do nosso primeiro intervalo comercial. A gente volta já já. De volta ao programa Flash Imobiliário, conversando com Tayene Rigueto, que é presidente da Abrasel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, secção do Ceará. E aí, Tayene, aquela pergunta que ficou no ar.
Um serviço de delivery, de entrega a domicílio, ele por si já é suficiente para sustentar um restaurante? Se viesse uma medida do governo mandando fechar, deixando só o delivery, o restaurante sobrevive? Não, o restaurante não sobrevive de deliveries, a não ser que ele seja exclusivamente delivery, o formato dele fosse desenhado para isso, que é a grande minoria. Hoje o delivery ele corresponde no máximo aí a 20% de um restaurante em si, né, como renda. Então ele é complementar, mas nunca é o principal. Não, ele não salva o restaurante. Bom, vamos lá, Tayane. Você comentou agora há pouco, eu lhe fiz uma pergunta para saber se depois do lockdown o mercado de vocês já tinha voltado ao normal. E você disse que não, porque existem várias limitações, 6 pessoas no máximo por mesa, 2 metros de afastamento, o que mais? Limitado a 50% da capacidade, etc, etc, etc. E mais, muitos fecharam as portas, 40% do setor fechou as portas aqui em Fortaleza, vou falar de Fortaleza. E tomaram empréstimos, tiveram que pedir dinheiro emprestado para sobreviver pensando no pós-lockdown. E agora, depois que a coisa estava começando a clarear, veio um decreto estadual restringindo ainda mais. Pergunto a você, como é que o setor recebeu essa nova restrição? E eu pergunto a você, essa restrição é tão forte ao ponto de ser um tiro mortal para o setor? Sim, para nós a gente recebeu isso com surpresa e desespero, né? Como você disse, a gente tinha colocado o nariz ali fora d'água e aí afundou-se de novo, né? Esse setor todo, né? Para nós, né? Como foi algo muito restritivo ao setor de alimentação fora do ar, ao bar e restaurante, mais especificamente, né? Não tenha dúvida que é mortal, uma categoria que já estava fragilizada, como a gente conversou. E aí você tem toda uma economia girando, né, assim, tudo com suas despesas a pleno vapor e você está impedido de trabalhar. Para nós, é como se fosse praticamente um lockdown dos piores períodos que a gente já viveu. Os efeitos de crise que isso causa é como se fosse um lockdown e pior, né, só para esse setor. Né? Então fica muito mais difícil você renegociar custos e tal, se a economia está girando só a sua que não. Né? Não, e outra coisa, nesse momento agora, você não tem as benesses que o governo federal, né, colocou naquele momento, que era um momento nacional, né? Agora, tipo o auxílio, tipo a redução, o acordo que você fazia com os seus funcionários, né, de redução salarial, etc, etc. Hoje não tem mais isso. Pergunta que eu lhe faço, como é que vocês vão fazer até o dia 17, né, que termina esse decreto, se Deus quiser, para sobreviver até lá? E pergunto mais, esse fim de semana que começa hoje, sábado, é o segundo final de semana desse novo decreto. Como é que foi o efeito no primeiro final de semana, que foi o fim de semana passado? Olha, uma coisa é certa, não existe saída mágica, né? Não tem como. Você está com as despesas full e o seu faturamento bem limitado. Nos 3 dias primeiros aí dessa nova regra, né, vamos dizer assim, a gente teve uma perda de 50% de faturamento e no final de semana que se passou, o primeiro final de semana que a gente teve com esse novo decreto, a gente teve uma perda de 80% no faturamento. Meu Deus do céu. E não estou falando só das suas despesas estarem 100%, os impostos famosos de início de ano vieram. Né? Então isso é um negócio que essa matemática ela não fecha, né? Ela não tem como. Então não tem mais reinvenção. Eu diria agora para você que a gente já tem números, né, que nos primeiros dias a gente teve aí cerca de registrado 980 pós-trabalhos fechados. Muitas casas decidiram por não abrir pelo horário muito curto, não compensa o custo. E eu tenho certeza que a cada dia que passa, essas casas vão tendo menos recursos para poder voltar a trabalhar. Até porque não tem mais o empréstimo que ele tinha feito, né? Não tem mais o que fazer. Ao contrário, está chegando agora a cobrança desses empréstimos, né? Então, assim, vai ser devastador e não tem o que fazer. A única alternativa que a gente tem é voltar a trabalhar. Claro que com muita segurança, como a gente sempre fez, mas tem que voltar a trabalhar, não existe mágica. Como é que uma empresa pode funcionar com 80% de redução de faturamento no final de semana, que são os dias que vocês faturam mais, né? E é porque vocês já estavam trabalhando com 50% de capacidade. Né? Está sendo muito complicado para vocês, né, Thaís? Eu usei até uma palavra esses dias, o nome é cruel. Está sendo muito cruel com o colaborador, com quem vive desse setor e com o empreendedor. Nosso empreendedor desse setor, 96% deles são pequenas famílias que lavam o copo, que está no caixa. Né? Não é aquela grande empresa que tem caixa para se estruturar.
Então eu diria que assim, o cenário futuro disso é terrível, né? Pessoas endividadas pro resto da vida e não conseguindo se reerguer mais mesmo. É um problema social muito grande, por isso que eu insisto, claro que a gente tem que salvar vidas, claro que a gente tem que tomar cuidado nesse momento, mas o problema social, que são vidas também que está sendo gerado disso... É muito grande. Então, e outra, eu não estou vendo muito preocupação com isso agora, mas essa conta já está chegando, a gente precisa tratar sim. Eu acho que é algo público, notório, a gente tem que tratar sim, a gente tem que estar aqui, tanto o poder público quanto o privado, tem que tratar de cuidar de vidas na saúde em si, mas também na sobrevivência, né? Por falar nisso, diga 3 pontos. Faz de conta que você está falando ali para as autoridades, de fato você está falando mesmo, para autoridades, para a sociedade, tem mais de 200 mil pessoas te assistindo nesse momento. Diga 3 motivos para que esse decreto seja extinto ou ele realmente termine dia 17. 3 motivos para vocês voltarem a trabalhar. O restaurante é um local seguro para as famílias, para as pessoas e para os funcionários? Sim, é a primeira coisa, né? Jogo que se joga sozinho não tem vencedor. Então, a primeira coisa, a gente tem que dividir essa bola. Tá ficando só para o setor produtivo. Então, eu acho que o setor público, ele tem que dar as contrapartidas, né? Quando ele toma umas decisões radicais como essa, mas principalmente fazer a lição de casa, criar esses novos hospitais, né? Novas vagas, né? Hospitais de campanha que foram desmontados e até agora nenhuma mobilização, por mais que se fale em segunda onda. Então, acho que isso tinha que ter sido planejado e agora tem que ser planejado. A gente tem que aumentar a estrutura de atendimento. Não é só simplesmente jogar a conta para o setor produtivo ou restringir as pessoas, né? Isso não é mais possível, né? Então, acho que esse é um ponto principal. O segundo ponto, quando eu falo da gente jogar junto, é justamente o restaurante, ele teve protocolos e tem, né, feito até em 4 mãos com o governo, muito seguros, muito importante. Eu diria que hoje o restaurante é até mais seguro que a nossa casa, muitas vezes. Até por aquele cuidado que o colaborador está tendo contigo, né, te mostrando, te explicando. Então, eu acho que isso é algo extremamente importante. E o motivo principal, eu acho, para o governo do estado voltar atrás desse decreto, né, flexibilizar um pouco, justamente porque do jeito que está agora, você acabou tirando segurança da população, mais segurança, e jogando isso, dando essa responsabilidade para as pessoas dentro de suas casas ou em lugares nas ruas que não tem segurança nenhuma, né? Então eu acho que o principal motivo é esse. Eu acho que um decreto... A pessoa deixa de ir para um restaurante que tem toda a segurança, né, de higiene, de tudo, afastamento, álcool em gel, etc. O garçom chega lá com aquele, como é que chama? Face shield. E de repente essas pessoas vão para os seus condomínios, formam as curriolas, fazem as festas, fazem tudo, e é difícil da fiscalização chegar lá. É isso que você quer dizer? Exato. Acaba sendo pior. E a gente não pode, assim, a gente estava até conversando de início da pandemia, né? A gente aprendeu muita coisa com isso e a gente tem números e dados, a gente não pode ir pelo achismo. A gente viu em vários locais, como São Paulo, Belo Horizonte, que tomaram essas decisões e os índices não caíram. E aqui também não vão cair por essa medida. E aí é ao contrário, é uma incoerência, né? Os índices subindo e os restaurantes caindo, né? Então isso que não é possível. A gente está aqui para ajudar, a gente está para se esforçar para fazer o negócio andar de forma correta direito e também ajudar nessa pandemia, não tenha dúvidas, mas do jeito que está acontecendo, a gente não está podendo ajudar. Está sendo, na sua opinião, injusto com o setor? Não, injusto e não está sendo produtivo, não está tendo seus efeitos, né? Isso que a gente acha. A gente, assim, claro, você vê vários tipos de aglomerações por aí, como ônibus, por exemplo, enfim, vários locais que acho que é ali que tem que ser atacado. Você não pode fazer o justo pagar pelo errado, é isso que eu acho. E o pecador, quem está fazendo errado, decreto ou não decreto, vai continuar. Então a gente tem que se esforçar, até porque a Brasel, ela tem esse interesse em que as pessoas trabalhem correto, se punam quem está trabalhando errado. O governo do estado, como a gente falou de 500 casas, tem 500 fiscais aí para ajudar nessa fiscalização. Eu acho que o negócio tem que ser junto. Quando ele parte de cima para baixo e você não olha aquela base, não funciona. Tudo que você faz que você não tem a cooperação de todos não vai funcionar, e é o que está acontecendo. Bom, Tayane, infelizmente aqui o jogo é muito rápido, no rádio a gente tem um tempinho maior. Sim, claro. Mas eu queria lhe deixar à vontade, já estouramos o tempo mais uma vez aqui. Eu lhe dou 20 segundos mesmo para você dar o seu recado final para a sociedade cearense, você que preside a associação muito importante que é dos bares e restaurantes aqui do Ceará. Fica à vontade. Eu acho assim, todo mundo tem que fazer a sua parte. Nós de restaurantes temos que fazer a nossa parte, o poder público tem que fazer a parte dele e a população, na minha opinião, é a mais fundamental de tudo isso. Se todo mundo se cuidar, seguir protocolo, ter cuidado com a sua família, não ir em lugares clandestinos, não fazer aglomerações, seguir os padrões direitinho, pode ter certeza que não precisa de lockdown, de restrição, nem nada. Se todo mundo agir direitinho, não fomentar o que está errado, todo mundo fizer o certo, a gente trabalha tranquilamente nessa situação com muita segurança.
Perfeitamente. Meus amigos, esse foi o Tayene Rigueto, né? Tayene Rigueto, gente muito boa, atendeu o nosso pedido aqui para participar do programa. E esse eu tenho certeza que foi um programa esclarecedor dessa parte de restaurantes. Mas não acabou. No próximo bloco nós vamos conversar com o Igor Martins sobre o que está acontecendo, os efeitos dessa decisão no setor de shopping center, que é realmente um setor muito importante para a nossa economia. A gente volta já já. De volta com o programa Flash Imobiliário, último bloco, e dessa vez a gente vai conversar com o Igor Martins, que ele é proprietário do Jardins Open Mall, aquele ali na Praça Portugal, vizinho o Shopping Aldeota, e também a família dele é proprietária de outro grande shopping, que é o Shopping Benfica, do meu amigo Dr. João Soares. Tudo bem, Igor? Prazer estar com você aqui. Bem, Ricardo, prazer. Bom, Igor, eu digo sempre que o Igor, ele representa, ele personifica a realidade de que o imóvel é o melhor negócio que existe, porque os negócios dele são em um imóvel que ele herdou do bisavô e que passou de pai para filho e hoje é a fonte de renda da família, que é um negócio imobiliário. Aí eu começo te perguntando o seguinte, o Igor, fala um pouquinho dessa história e me responda, imóvel é o melhor negócio que existe mesmo? Eu acho que eu sou a prova viva, né? Com certeza, com certeza. Quarta geração em cima do imóvel, né? O Jardins Open Mall, ele é originado de um investimento do meu bisavô, feito num loteamento na década de 60. Eita, pô, 60 anos atrás. Chamado Lidiápolis, que hoje é a Grande Aldeota, né? Então ele comprou uma série de terrenos e passou a investir lá nesses terrenos. Fez casas residenciais, depois essas casas foram se modificando e passando a ser comerciais, né? E meu tio, saudoso Ivan Martins, grande Ivan Martins, transformou e criou o Shopping Aldeota. Isso em 86, né? Na época ele trouxe várias marcas importantes de franquias nacionais que não tinham aqui na época, a gente só tinha aqui de shopping aqui o Iguatemi e o Center 1, e criou-se a marca Shopping Aldeota. Foi um sucesso tremendo que a gente replicou em outros terrenos que a gente tinha também na Aldeota, ali pela Dom Luiz e tudo, e em terrenos de terceiros também visualizando fortalecer a região como um todo. Mostrou-se uma estratégia acertada, porque a região cresceu como um todo e depois o shopping tomou uma outra proporção, o Shopping Aldeota que verticalizou, foi vendido e tudo, e a gente ficou com o remanescente, o Aldeota Open Mall, que é a parte aberta, e depois a gente transformou há 15 anos atrás a gente mudou o nome para Jardins Open Mall, criando uma identidade própria, reformando ele todo, com muita natureza, com o foco no público A e B, em operações que atendessem esse público, né? Perfeitamente. Bom, então é um shopping sedimentado, é um shopping já histórico, começou aí nos anos 80, na verdade, né? Com seu tio Ivan, e já está na quarta geração. Então ele realmente personifica o bom negócio que é o investimento imobiliário. Mas nós estamos aqui para falar desse momento especial que nós estamos vivendo. Tivemos a pandemia, o advento da pandemia, tivemos o lockdown de março a final de maio do ano passado. Foi um momento difícil. Eu queria que você me falasse um pouquinho rapidamente, porque nosso tempo aqui é curto, como é que foi esse momento e como é que você está vivendo esse momento agora com o decreto estadual que limitou bastante a atividade de restaurantes, que é muito importante no teu shopping, e também limitou a questão de horário de funcionamento. Como é que está o momento hoje? Como é que foi no lockdown? Ricardo, o momento hoje, assim, só pontuando aqui, não é importante, não é só no meu shopping não, em todos os shoppings. Sim, você está representando aqui o setor, né? Exato. Assim, o shopping vivem também da praça de alimentação, são uma das âncoras, com certeza, de todos os shoppings, são as praças de alimentação, e hoje estão impedidas de trabalhar, né? O Tayene falou que antes
de todo o impacto que está gerando no setor de alimentação, que é devastador. E eu posso dizer que também para os shoppings, também isso é devastador. O termo é esse. O termo é esse mesmo. Né? A gente está esperando uma redução de movimento muito grande. Já tivemos essa semana passada, e né? esse final de semana passado. De ordem de quê, mais ou menos? Chegou a 50% ou mais de 50%? Mais de 50%. Você vê que um shopping 70%. chega com redução de visitação de 70%. Cara, 70%. É pra matar, né? É. Infelizmente, E é um setor que segue todos os protocolos. os protocolos. É um setor extremamente fiscalizado. É um setor extremamente às vistas de todo mundo, que está seguindo todos os protocolos, às vezes até além dos protocolos, com preocupações além de protocolo. Está investindo muito nisso. É um local seguro para se fazer lazer. E hoje está sendo penalizado única e exclusivamente por conta de um aumento dos números, que a gente não tem como negar, a gente se preocupa com isso, mas que não, volto a dizer, não é gerado pela gente. Entendi. Então, você está se sentindo, vamos dizer assim, como o Tayane falou, injustiçado, é isso? Sim. Eu acho que o setor todo se sente injustiçado, porque o sentimento, Ricardo, é que o justo está pagando pelo pecador. Entendi. Né? E quem é o pecador da história? Eu acho que está a olhos vistos, todo mundo está vendo aí. Assim, a gente vê aglomerações em ônibus, a gente vê aglomerações em feiras, em comércios de ruas ilegais, a gente vê na periferia máscara não se usa, a gente não vê álcool em gel em periferia, então a gente não vê, principalmente a gente não vê a atuação e o rigor das fiscalizações nesses segmentos que a gente sofre, principalmente o setor de restaurantes. Cabe dizer também que você é proprietário também de três marcas de restaurantes, não é isso? Isso. 3 marcas de restaurantes. E você está sofrendo dos dois lados. Estou sofrendo dos dois lados. Mas então, Igor, você quer dizer que o seu shopping, os shopping centers em geral, são locais seguros para as famílias, né? Seguro para as pessoas. E que o fato de o seu segmento estar sendo atingido por uma nova medida de restrição restringir o que já estava sendo restrito, não é verdade? Os restaurantes já estavam com 50% de ocupação, segundo o Tayane, né? Isso. E agora veio mais essa restrição. Então a pergunta que eu lhe faço, estamos chegando ao final do programa, infelizmente. O que é que você vê de atitudes a serem tomadas por vocês e o que é que você vê de redução ainda na geração de empregos? Vocês pretendem demitir até o dia 17 ou se essa medida se prolongar? Quais são os efeitos maléficos, negativos ainda maiores para o teu setor por conta dessa medida? Cara, pretender demitir, nenhum empresário gosta de demitir. Demissão Último caso. É despesa com treinamento, é despesa com indenização, é menos dinheiro circulando no comércio. Então, nenhum empresário quer demitir. Mas eu não estaria sendo correto em dizer que não se pensa em demissão. Porque é melhor você cortar os dedos para salvar o resto da mão. Corpo, né? O resto da mão, enfim. Infelizmente. Entendi. Não é o que a gente quer fazer. A gente já teve uma redução de quadro gigantesca por conta do lockdown, mas agora vocês estavam recuperando, tentando recuperar e de repente veio esse negócio. Começa novamente o pesadelo do ano passado, né? É um pesadelo. Exclusivamente no setor, né? Exatamente, é aquela história, quem viveu o lockdown, que nós vivemos, isso é um momento histórico, de vez em quando vem um pesadelo, eu pelo menos às vezes penso, puxa vida, será que isso vai acontecer outro dia? Rezo a Deus que não, né? E infelizmente, numa menor escala, mas segundo o Tayane, de um efeito tão devastador quanto, está vindo justamente para os shopping centers e para os restaurantes, mais especificamente. Nós estamos chegando ao final do programa, eu queria deixar aí um minutinho para você. São 60 segundos para você dar o seu recado para a sociedade em nome de todos os que fazem os shopping centers do Ceará. O recado que eu tenho a dar é que a gente confia no governo do estado. A gente entende que não é decisão fácil, não é uma decisão que não vai gerar impacto em ninguém,
mas a gente espera um tratamento linear e focado em cima de onde estão realmente as aglomerações, onde realmente o vírus está circulando. Nós sinceramente não acreditamos que o vírus circule em restaurantes com no máximo 6 pessoas por mesa, a 2 metros de distância uma da outra, servida por funcionários com face shield, com máscara, com álcool em gel, luva e tudo, que é aí que o vírus está circulando. A gente sabe muito bem onde é que está circulando. Entendi. Bom, então o recado que fica é que os shopping centers e os restaurantes são locais seguros e que realmente deveriam, não mereciam, né, mais essa restrição. Então eu agradeço aqui a presença do meu amigo Igor Martins, fechando aqui o programa com chave de ouro. Realmente a inteligência que a gente tira dessa fala dele e do Tayene é que realmente o setor é um setor de restaurantes e shopping centers seguro, com todas as medidas para tratar bem, para cuidar das famílias do Ceará, das pessoas do Ceará e dos funcionários também. Então a tendência é que realmente o governo cumpra o que está no decreto de 17, todo mundo volte a trabalhar normalmente e que não haja lockdown, porque o prejuízo é muito maior para a economia. E meus amigos, esse foi o programa Flash Imobiliário de hoje. Até o próximo sábado, 9 da manhã, se Deus quiser.